anos nós estaremos lutando nessa batalha. Meu nome é Namblaga Kran, pertenço ao povo Xoclém da Reserva Indígena de Ibirama. Hoje, dia 19 de abril do ano 2001, neste momento, estamos no ponto mais alto da reserva indígena, aproximadamente 1.200 metros de altitude, pertencente ao município de José Boatê e Vitor Meirelles. Este documentário refere-se ao resgate da língua e dos costumes desse povo. Será mostrado ao público a realidade dessa comunidade e o porquê da divisão deste povo ao longo de sua história. Nesse momento, nós estamos aqui com um dos líderes aqui da aldeia Bugio, o fundador dessa aldeia. Ele vai nos relatar algumas histórias, o porquê da vinda para cá e falar mais alguma coisa sobre a história no geral e sobre a educação bilíngue. Estamos aqui, neste lugar, não porque queremos morar aqui. Temos que sair lá da margem do rio, onde nós estávamos acampados, moravam. Ali é o melhor do lugar. Mas é o motivo por causa da barragem que nós um dia deu um centro que a minha casa mesmo a água carregou, não tinha onde parar. Isto através da FUNAI, então a FUNAI mostrou o assunto que é onde podemos morar. É a corrida de lá da água, medo da água, porque não dava de parar na margem do rio, como antes. Não dá porque dá muita doença lá na margem do rio. Mosquitos, pernilongo. Conforme eu sabia esse assunto em 1950. O primeiro chefe disse que vai dar malária, vai dar bronquite, vai vir doença que vocês nem sabem. Dito e feito. É por isso que nós estamos aqui. Sofremos bastante. Aqui nós estamos na aldeia Figueira, é uma aldeia onde a aldeia maior aqui da reserva, onde tem mais de 300 famílias aqui. E a gente vai mostrar aqui é o primeiro lugar onde, quando em 1914, eles tiveram contato. Vocês podem ver que ali, no lado de lá, naquela igreja, pouquinho para baixo, ali ficava um pedaço de pau, que chamava de toco, um cepo de madeira, e ali atrás eles ficaram, que o primeiro chefe ficava nessa barra do rio ali, um pouquinho mais para cima, eles tinham um acampamento ali. E de lá de cima, eles mesmos tomaram essa decisão de ter esse contato com o homem branco, porque ele estava vendo que a colonização, os colonizadores estavam vindo e já estava exterminando com eles. Então, eles fizeram questão de ter contato para poder criar os filhos deles aqui fora. Porque quando, em 1914, eles tiveram contato, eles eram em torno de 400 pessoas. E com a mudança dos costumes, da alimentação, estava em torno de 106 pessoas em 1930, acaba de 15 anos depois. Então, aqui, os índios, vocês podem ver, aqui nessa baixada aqui, eles vão perto do rio, onde facilitava mais para eles pescar, vivia tudo junto, pertinho do outro. Hoje, essas baixadas ali, todas aquelas grama que vocês podem ver ali, é tudo, quando enche a barragem, ele cobre tudinho ali, todinho. Então, as matas que eram perto do rio não tem mais, ó. Então, o rio agora não dá nem para pescar. Tornou-se tudo lodo. Criou mosquito, tá? E tem tantos mosquitos que você não consegue ficar sossegado quando você fica, principalmente ou se ficarem de short. Então, no lado de lá também, ali
como aqui era a sede do posto da reserva, a primeira escola foi construída naqueles pés de eucalipto lá naquela outra casa branca lá, é uma escola ali. É uma escola, mas bem no lado de baixo ali tem aqueles pés de eucalipto. E o eucalipto ali era a primeira escola construída pelos próprios índios, em 1940. Que a educação, a escola foi trazida pelo um polonês em 1938, pela decisão dos próprios índios, pelo contato dele, eles vendo, ele lê os livros, então eles se interessaram de eles mesmos pedir a escola para ele. Então ele foi dando num galpão que existia ali. Então eles começaram a ir na escola ali, os adultos, as crianças. Então depois os próprios índios construíram a escola. Eles construíram e dali para cá. Então, com essa construção da barragem, que a gente fala muito, se refere muito à barragem, porque ele foi o responsável da desestruturação da comunidade indígena, força política, e acabou com a história da comunidade. Que mais tarde nós vamos ver também que tem cemitérios, tem 2 cemitérios abaixo desse rio, bem lá em cima, daquela montanha ali, naquela lomba lá, fica uma aldeia. Então a comunidade que vivia tudo junto, hoje não se conhece mais. Lá vive em torno de 150 famílias que moram lá. É o ponto mais alto da reserva, que dá em torno de 1.200 metros acima do nível do mar. É bem frio lá. Essa hora está garoando. Nós estamos no rio Itajaí-Açu. É esse rio mesmo que ele desce até Itajaí, passando pelo Blumenau, Ibirama, Blumenau e Itajaí. E aqui, o porto de Itajaí, os navios entram por esse rio. E com a construção da barragem, que fica a menos de 1 quilômetro da reserva, a destruição que foi feita aqui dentro da reserva. Vocês podem ver aqui, ó, o rio aqui tá morrendo aos poucos. Daqui mais uns 10 anos esse rio não vai existir mais. Aqui assim, ó, era tudo raso. Eu lembro que aqui quando nós subia aqui, essa correnteza era bem alta, tinha ondas muito altas aqui. E quando eu e meu avô, a gente vinha para cá, ele fazia uma esteira de taquara e botava aqui assim, nessa direção aqui, e aqui tinha 4 ilhas, porque era bem grande o rio. Então, nós dormíamos ali, ó. Naquele lado lá, nós tínhamos um acampamento ali, e quase toda noite a gente vinha ali para pegar os peixes. Hoje não tem nem como a gente pescar mais, colocar as servas aqui, para fazer uma serva aqui para pegar os peixes. Então, o rio praticamente tá morrendo aos poucos. Então, aqui assim também, o rio era bem grande nesse lado aqui. Tinha um poço fundo aqui. E agora, hoje a gente vê que o rio não tem mais nem vida. E lá para cima também, lá tem uma cachoeira bem bonita. Agora está destruída praticamente. E nesse lado de cá, no meu lado direito, é a aldeia Figueira, da onde nós viemos. E no meu lado esquerdo aqui, pertence para outra aldeia, onde moram os índios Guarani e junto com os índios Xoclém. Aqui é
Aqui tem essa trilha aqui para poder o pessoal cruzarem por aqui. Tem essas canoas aqui, vocês podem ver. Tem uma aqui desse lado e outro lado de cá. Então é o único lugar onde que facilita para poder chegar nessa aldeia. E quando represa a barragem, é o único lugar que eles podem sair só através da canoa, porque não tem outro meio. Lá tem uma estrada que passa, mas lá para cima, mas a ponte fica debaixo do rio e lá é muito perigoso. Então eles passam por aqui, os índios Guarani passam por aqui, o Xoclen também. Muitas vezes nós passamos por aqui também. Aqui, os índios essa localidade aqui era muito cheio de ondas, os saltos aqui era bem alto. Eles davam o nome de Vatondó. E lá atrás, onde aquele lugar onde nós vimos, era Vuteia, porque era cheio de salto também, é bem comprido. Então aqui é Vatondó. E essa cachoeira vocês podem ver, ó, um lugar bem lindo. Ali era cheio de mato, a mata nativa mesmo tinha aqui, a destruição feita pela barragem, ó. Quando nós saímos de lá, embarcamos na canoa, eu já escutei o cântico desse passarinho, porque os índios acreditavam muito em espírito. Eles acreditavam, eles criam no espírito de animais, de pássaros, até nos peixes. Eles acreditam muito. Eu sou uma pessoa que também acredito nisso. E às vezes quando ele canta, ó, se ele dá esse cântico e ao mesmo tempo dá outro cântico, significa que as coisas vai dar certo e ao mesmo tempo não vai dar certo como é para ser, mas vai dar certo, de um lado vai dar certo. Mas agora se ele cantar desde o início, cantando assim, é porque vai dar tudo certo. Olha que faz mais de uma hora mais de uma hora e meia, quase 2 horas faz que nós saímos de lá para subir de rio acima. Ainda nós não chegamos no lugar onde é para chegar. Essa aqui é uma das partes onde os índios antigamente eles andavam muito por aqui. Logo mais na frente a gente vai mostrar onde que nós dormia debaixo das paredões de pedra, onde é a estaipa. Vocês podem ver que aqui esses paredões de pedra, ali na frente a gente dormia ali debaixo, tinha um lugar aqui que nós dormíamos. Hoje não dá de ver mais por causa das terras que cobriu tudo aqui. E essa localidade aqui, os índios chamavam de Ngoitán, que é o lugar onde que eles diziam que tinha jacaré aqui, porque aqui tinha um poço bem fundo. Então aqui eles até chegaram a ver isso, nunca aconteceu de um jacaré pegar os índios aqui. Mas eles chamam de Ngoitán, que é reconhecido como Ngoitán. Algumas vezes, muitas vezes, quando era pequeno, eu dormia aqui junto com meus pais. Minha mãe ou meu avô. E não só eu, mas outros índios também. Aqui eles andavam muito recolhendo frutas e pescavam. Eles andavam muito aqui, porque aqui tinha muito peixe. Hoje a gente vê que não tem nem peixe para comer.
andava muito por aqui, os índios, depois do contato, eles andavam mais, era por aqui, embaixo dessas pedras. Eles vinham pescar. E não só pescar, mas ir caçar. Eles passavam o dia deles aqui. Boa parte. Como eles não tinham casa para morar, eles ficavam meses aqui debaixo dessas pedras aqui. E a gente percebe que a destruição, o impacto ambiental foi bem grande, como vocês podem perceber quando se diz índios, o governo federal e os políticos acham assim, os índios não contribuem com o progresso do Brasil. Então, quando se quer fazer alguma coisa, eles não consultam os índios, eles fazem assim por conta deles. Agora, também quando foi construído essa barragem na década de 70, era no tempo do governo militar, e com a FUNAI, como a FUNAI é um órgão responsável, a FUNAI, eu digo sempre que a FUNAI pega a carona. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, e desde o início do tempo do SPI, que é Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado em 1910, e depois foi substituído pela FUNAI. Então, esses órgãos responsáveis, eles não assumem um compromisso para defender os direitos dos índios. Eles sempre, o que eles puderem ganhar por trás disso ali, eles fazem. Então, a barragem foi construída sem consultar os índios das causas que iria trazer. E quando a barragem mesmo foi feito, os índios, quando foi represado, quando os índios foram ver, o rio já estava enchendo. E que os índios se dividiram, que antes eles viviam mais, era aqui a parte mais baixa, porque aí eles não desmatavam, não tinha essa destruição da natureza. E agora, com essa barragem, então eles foram umas partes mais altas, onde eles desmataram, fizeram esse desmatamento, onde hoje boa parte foi destruída. Eu me refiro muito à barragem, porque ele foi o causador da destruição da história, a história arqueológica, e não só da história arqueológica, mas de toda a natureza. Vocês podem ver quando qualquer empreendimento é feito lá fora, quando não é dentro da reserva, se faz o estudo de impacto ambiental, o RIMA, tá? É feito. Mas quando se faz alguma coisa dentro da reserva, não é feito esses cálculos, esse estudo. Quando foi feito esse estudo, foi há menos de 10 anos. Então, a barragem já está construída, estava há mais de 20 anos, que já estava construída. Então, o que se adianta fazer um estudo de impacto ambiental se já foi uma boa parte já foi destruído? Então, é uma pena isso. Quando se diz que o ambiente onde um ser humano, um cidadão, mora, que não deve ser lesado, não deve ser destruído uma natureza equilibrada, ele deve morar. Mas, pelo que a gente vê, aqui, quando se diz que é reserva indígena, não se fala nisso. Porque para os índios, que eles pensam porque eles não contribuem, eles acham que os índios não contribuem e não têm direito de ter uma natureza equilibrada para morar. As terras que foram tomadas pelos brancos por volta de 1920, os índios têm a prova, eles têm o mapa, e o governo vendeu essas terras para os colonos. Eu penso assim comigo, como um cientista social, eu penso comigo, os colonos não têm culpa. Tá? Quem são os culpados? São o governo. Por que o governo vendeu as terras? Porque para ele as terras eram devolutas, os índios não vão produzir, então vão vender para os colonos. Então os colonos têm a escritura e os índios têm um mapa que comprova que é deles. Então está havendo muita briga por causa disso. Hoje, em pleno século XXI, o ministro da Justiça, ele não quer assinar a demarcação, porque foi feito um reestudo e que comprovou que as terras é dos índios, onde o governo vendeu, onde os colonos estão morando. E ele não quer assinar esse projeto para que possa feito a demarcação para os índios. Esse projeto para que possa
feito a demarcação para os índios. Quando no início do século, por volta de 1904, segundo a história, quando o governador do estado de São Paulo se referiu aos índios Caingangue, que quando na época os índios Xoclen aqui estavam sendo exterminados, era pago pelo, então, governo, tempo da província, ele contratou homens, caçadores de índios, para que eles pudessem caçar os índios dia e noite, para poder acabar com eles por causa das terras. E onde, quando os colonizadores vieram para o litoral, pelo litoral, vieram aqui no Alto Vale, quando o Dr. Blumenau, que hoje se fala muito que Blumenau é uma cidade bem conhecida, cidade alemã, cidade turística, o Dr. Blumenau, que hoje, por trás de uma imagem negra, hoje ele é um homem muito conhecido, muito respeitado, homenageado pela população de Blumenau. Ele contratou esses homens para poder matar esses índios. Então, tem uma história muito negra atrás dessa imagem boa que ele tem. Então, quando se diz assim, os índios não fazem nada, porque os índios, hoje, vocês podem até perceber, a serra onde os índios estão morando são cheios de montanha. Não tem como eles produzirem bastante. E a parte baixa, que é onde eles produziam, plantavam, hoje foi inundada. Então, eu penso assim que na época, em 1904, quando então o governador do estado de São Paulo se referiu a esses índios que acabei de falar, que os índios Caingangue, ele disse assim, ó, esses índios devem ser exterminados, porque eles não contribuem com o progresso do Brasil. E agora, no século XXI, o senador Jorge Bornauzi, que é mais respeitado aí, um maior político do Brasil, ele se referiu quando, em dezembro, ele fez uma carta ao ministro da Justiça, essa carta eu tenho até a cópia, e uma carta mandando para o o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, dizendo para ele não falou diretamente nisso, mas ele disse assim, ó, deve-se tomar uma medida drástica, porque quando estava passando minhas férias aqui no sul do Brasil, me deparei com uma série de problemas prejudicando os colonos e dizendo que não diretamente que os índios não contribuem, mas ele quer dizer, nesse sentido que ele falou, ele quer dizer, deve-se acabar com os índios. Porque o que eles fazem? O que eles estão contribuindo com o Brasil, com o progresso? E em outra palavra, ele disse assim, ó, supostamente, na carta ele disse, supostamente os índios se refiram que andava por aquele lado, por aquela região, catando pinhão, frutas, e supostamente eles dizem que é deles, mas é dos colonos. Você deve tomar providência imediatamente, tá? Então, eu me admiro muito, me admiro de que um ministro da Justiça, junto com o senador da República, não ter conferido a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, onde os dois artigos, o artigo 231 e 232, se refere, dando os direitos aos povos indígenas, que aonde ele andou catando, onde se ele diz, aqui é o cemitério, aqui eu andei catando pinhão junto com meus avós, com meus pais, ali se ele disser que é dele, é dele. A legislação brasileira que dá o direito, mas ele se referiu dizendo que era para tomar uma medida drástica. Mas eu fico indignado com isso, de que foi feito, além de eles tomarem as terras dos índios, foi feita uma barragem para prejudicar eles, defendendo a cidade de Blumenau, esta população, e prejudicando os indígenas que são os donos das terras. Que hoje, quando se represa, porque a barragem é para contenção de cheia, quando se dá um enchente, represa, fecha as comportas da barragem, os índios ficam 1 semana, 2 semanas sem terem que sair, mesmo tendo dinheiro para poder comprar alimentos saindo fora da reserva, eles não têm como sair. Então eles passam necessidade. Por causa de quê? Por causa do governo que não pensou
pensou, hoje ainda não está pensando de ainda tentar recuperar. E se eles pudessem acabar com essa população que é o Xoclen é a única etnia existente no Brasil, só se encontra no Alto Vale de Itajaí, que é aqui em Santa Catarina. Claro que existe mais de 200 povos indígenas no Brasil e mais de 170 línguas. E o Xoclen é a única etnia. E pelo fato de que é a única etnia, somos os mais prejudicados. Então, para eles, o índio Xoclen, ele não é mais índio. O índio Xoclen, ele perdeu toda a cultura, perdeu todos os costumes. Então, significa que não existe mais índios. Tanto que, para eles, o índio, a visão deles é de que para ser índio tem que andar nu, colocar uma tanga, um cocar na cabeça. Para eles, aí é índio. Mas o sangue corre na veia. O importante é que eu sinto que eu sou índio, tá? Eu falo isso porque eu me sinto índio. Eu posso usar internet, eu posso usar o telefone celular. A tecnologia está avançada. Eu posso usar isso. Eu posso ser o que o branco é, sem deixar o que eu sou, o que eu sinto. Mas a visão deste povo é de que o índio tem que ser aquele do passado. Claro, o índio está criando e recriando os costumes por causa do contato permanente, tá? Mas o que ele sente que ele é índio. Por causa de quê? Eu penso assim, o índio não é mais aquele índio do passado. O índio agora é contemporâneo. Porque, por causa de quê? Por causa do contato permanente. Então não significa porque ele deixou de ser índio, porque ele usa roupa, usa fogão de gás, usa e outras coisas, ou porque tem carro, não é mais índio. Então, a visão do governo é de que o índio tem que ser aquele índio do passado. Por isso que eles não consideram mais o Xoclen como um índio nativo. Porque há uma crise, eu concordo, há uma crise de identidade. Mas ao longo do tempo, a comunidade está voltando a recuperar. Porque hoje, há 10 anos para cá, eles estão se conscientizando de que a cultura, os costumes, a língua deles está se acabando. Então, hoje, eles estão voltando. O governo, e muito menos o órgão responsável, que é a FUNAI, nunca se preocupou de incentivar os índios, preservar os costumes, tá? Eles podem até usar o que os brancos usam, mas sem deixar os costumes. Mas eles não fazem isso. A FUNAI, se eles puderem deixar o índio mais lá embaixo, eles deixam. Porque assim eles podem pisar e fazer o que eles querem com os índios. Então, tanto que hoje nós temos muitos índios estudando, muitos estão pretendendo fazer faculdade. Mas o quê? Por causa de quê? Para poder se defender. Então, eu vejo assim que o órgão responsável nunca incentivou, mas eu tomei essa decisão sozinho. Porque um dos meus amigos que eu ajudei a fazer pesquisa é um americano. Hoje graças a ele, que ele despertou o meu interesse, que hoje eu faço esse trabalho de resgate da língua, os costumes. Eu estou me dedicando diretamente a isso, porque não tem outra pessoa. Penso que eu sou a única pessoa no momento para fazer esse trabalho. Eu estou fazendo a ideia, o plano do meu pai, do meu avô e dos índios mais velhos que sempre me incentivaram dizendo, faça esse trabalho, porque você é o único. Eu vou morrer, meu avô sempre dizia. E quem vai contar essa história para ti? Então, por causa disso que eu tomei essa decisão. E quando comecei a trabalhar, fazendo esse trabalho, criamos o alfabeto, que eu aprendi na grafia fonética americana. Hoje, foi transformado em alfabeto. Hoje nós temos, eu junto com as crianças, criamos um livro, o livro de literatura infantil junto com as crianças, que é usado em sala de aula, e nós estamos tentando criar mais material. Então, hoje a língua Xoclen é registrada. Nós estamos planejando também fazer um dicionário, mas está difícil. Não tem como se alguém se dedicar diretamente, porque
a gente precisa trabalhar para poder viver, sobreviver. Então, isso está dificultando. A gente precisa de apoio, de instituição, pessoa simpatizante que possa nos ajudar para criar esse material. Eu penso que é a hora. Se nós não pudermos fazer agora, daqui mais 5 anos não tem mais como tentar recuperar. Porque hoje, a população indígena, mais de 70% das crianças a menos de 10 anos para baixo, não fala mais a língua deles. Anos que está no Cruzeiro, mas ele já disse... Essa terra aqui antes, em 1914, toda essa terra aqui, até lá, no começo, pertencia ao primeiro chefe, que é Eduardo de Lima e Silva. Ele, no tempo da SPI, quando ele veio para a reserva, ele, pelo fato de ele ter contato com os índios, fez com que os índios tivessem contato com a sociedade não índia, então eles deram essa parte para ele, mas ele, como foi esperto, registrou no nome dele. E agora, uns 10 anos atrás, os índios entraram com recurso para pegar essa parte de terra para anexar o outro que era antes. Então, agora, eles começaram a se expandir também, a comunidade. Então, hoje, agora se tornou-se uma aldeia nova. E hoje está em torno de 70 a 80 famílias aqui nessa aldeia. E essa aldeia é a aldeia Palmeirinha. E lá embaixo vocês também podem perceber que o impacto da barragem que ela trouxe para a comunidade fez com que a comunidade subisse mais para o lado de cima. O rio foi destruído, tá? Então destruiu todo praticamente a história da comunidade. E vocês também podem ver que os índios daí começaram a subir mais na parte mais alta, onde não tem como plantar mais. Você pode ver que essa estrada ali que nós passamos ali, ó, que desce ali, dali da igreja ali, dá mais ou menos 5 minutos para chegar em cima desse morro ali. Mas se enche o rio, quando fecha as comportas, ele cobre todinho aqui e tem um contorno aqui que dá em torno de 42 quilômetros para chegar ali. Então os índios ficam presos aqui, não tem como eles sair para fora. Os índios podem até ter dinheiro, mas eles não conseguem porque não tem como eles sair para cá para comprar. Agora, para esse lado de cá, os que moram nesse lado de cá do rio, eles têm, daí tem essa estrada para eles passar. Os que sofrem mais é o lado onde que nós fomos. Nesse momento nós estamos na aldeia Palmeirinha. E nós estamos aqui na casa do Ed Priprá, ele é um dos líderes da comunidade e pastor da Igreja Assembleia de Deus. Sua de verdade, sim, meu Deus, com a bênção da prosperidade, da felicidade, da paz, da tranquilidade, da esperança, Senhor. Abençoa a todos, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. É uma das igrejas que, por volta dos anos 40, entrou aqui na aldeia. A visão de os não índios é de que os índios não plantam nada, eles só ficam dormindo. Mas a gente pode ver que aqui, ó, no chão tem a plantação dele, tem feijão, que está a ponto de malhar para colher, ele mesmo planta. E ali atrás, nos fundos, também a gente vê que tem milho, né, as plantações dele. E também galinha. Eles criam isso para comerem, usarem na casa mesmo. Daí eles não precisam comprar. E lá vocês podem ver também que tem a horta. E tem a coisa mais importante de tudo isso é que todas essas plantações é sem agrotóxico. Tá? Então os índios comem coisas natural, sem agrotóxico. Então, por causa disso, a maioria dos índios vive muito tempo, né, por muitos anos. Isso, no passado, os índios viviam mais de 120, 150 anos. Hoje, diminuiu, por causa de alguma alimentação. Os índios, no passado, viviam uma vida melhor, né, sobre a alimentação, essas coisas eram naturais mesmo. E nós seguimos um pouco disso aí, mesmo, às vezes, comprando
alimento que prejudica nós, mas estamos já convivendo com a civilização. Coisas valorosas, né, que vale a pena, porque daqui uns 20, 30 anos, se continuarem assim, sem nós afirmar o resgate, ou registrar a história passada, os nossos filhos, netos, eles vão perder até a própria tradição, o idioma, eles vão perder, porque a nossa reserva, ela ecologicamente era dividida. Hoje dividiu-se a política interna indígena. Então hoje é um pouco mais difícil, mas o que causou essa divisão foi a barragem. Nós podemos até ver aí do outro lado, já tem uma comunidade, aqui tem outra, ali tem outra, e assim por diante. Isso nos trouxe um grande prejuízo, que até a própria comunidade não tem mais aquela harmonia de coletividade. Sobre a terra, eu sabia todo as divisas da terra. Sei, meu pai me mostrou, o próprio chefe do posto Eduardo de Lima da Silva contou, mostrou tudo para mim. Na época de 1949, mesmo ele começou a negociar com uma empresa a venda de madeira, ele, o SPI, tudo fizeram. Em 1952, o governo tomou a nossa terra. O próprio SPI vendeu para ele. Deu de volta. Com certeza que ele recebeu alguma coisa. Aí começamos a lutar desde aquele tempo, 1950, os índios estavam vendo a dificuldade. Então, certo dia, um índio chamado Basílio Piprá, filho de Zongô Piprá, de tanto rodar pelo mundo afora, ele foi ao Rio de Janeiro. Lá conversou com um diretor do SPI de perto. Então ele veio, ele contou assim por boca a situação nossa aqui. Nessa época, a terra, o branco já estava tomando de nós tudo. Então ele contou, em 1954, ele foi de volta ao Rio de Janeiro. Aí pedindo o socorro, porque o branco estava tomando da nossa terra. Mas pode que se ele tenha ido no outro órgão, poderia acertar, mas é o mesmo aquele que vendeu, ele foi lá se queixar, então resolveu matar ele para parar. É o pensamento do SPI, eles vão matar ele para parar com isso, então parou. De 1904 ninguém falou mais sobre a demarcação da terra. E como meu pai sabia, conhece, todos os caciques que entram, ele começa a apontar, até que um dia chegou na minha vez, em 76, uma certa vez, quando eu era cacique, tive uma reunião em Florianópolis. Então, o cacique presidente e os demais líderes começaram a discutir com o secretário da Justiça a respeito do nosso sofrimento, das promessas que tinha. Porque a primeira promessa que eu soube em 1950, o governo vai fazer casa, o governo vai fazer, vai colocar energia elétrica, o governo vai encanar água na casa dos índios, vai fazer a estrada onde o índio quer. Até agora, as casas saíram porque de tanto trabalhar. A estrada que é para fazer, até agora nem faz. Ponte que é para fazer, ninguém faz. Eu fui falar, escutei o cacique-presidente falando, até que eu vi que o secretário da Justiça começou a enrolar ele, então eu entrei e disse para ele. Eu disse, o governo tem dinheiro para arrumar, fazer essas coisas para vocês. Eu disse, olha, doutor, quanto tempo faz que esse barato está construído? Em 1980. Não, senhor. Essa barragem já é o plano do governo desde 1880. Foi feito plano sobre essa barragem. 1880. De
1800 e veio para 1900. De 1911, de novo, cada instante o governo faz plano. Faz projeto, plano de... E tudo isto até aqui, em 79, deu um grande incêndio. E os brancos que moravam na margem do rio foram indenizados tudo, por tudo embora. E nós índios ficamos para trás, pedindo a indenização do governo. Até hoje, pedimos demarcação da terra, até hoje ainda estamos lutando e vamos lutar ainda. Me diz muita pendência da parte do próprio ministro, porque está decidido. Se é provado que é do índio, acho que não tem mais o que esperar, até para evitar certas coisas desagradáveis que vêm acontecendo. Então a gente precisava que isso realmente acontecesse. Outra parte que estamos olhando até uso do índio, parece que estão perdendo quase tudo, até idioma. E teve um polonês ensinando os índios a escrever, falar em português. Ele lecionou um espaço de 3 meses. E meu pai, então, dentro de 3 meses, ele sabia ler um pouco, sabia escrever, então ele deu valor na escola. Nessa época de 3 meses na escola, ele deu valor. Quando nós viemos para cá, ninguém tinha casa, só fizemos um ranchinho de guaricano. E ele tinha uma casa, ele doou a casa para fazer escola. Nesse tempo, então, eu também como pastor, saí para fora, pedi madeira. Sendo que nós tínhamos madeira, eu pedi até que eu ganhei de uma firma, já também fiz uma igreja. 2 casas de madeira. Uma era a escola, a outra era a igreja. Hoje, agora, está funcionando. Essa escola, o nome da escola é Mãe Cupaté. Ele é fundador dessa escola. Então, ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela aqui e o que ela faz. Meu nome é Sandra Denise Hilber Farias. Sou casada com o índio Choclen. E quando cheguei aqui nessa área indígena, eu recebi o nome Choclen por uma tia do meu esposo, que ela me deu o nome de Cacfu. Então, muitos me chamam por esse nome, até os alunos também. E estou morando aqui há 17 anos, que estou casada e moro aqui. E há 11 anos que leciono nessa escola. E estamos trabalhando neste ano com 58 alunos. E tem mais um professor que leciona comigo, que é o professor Eriti Candian Vetia, que ele é professor Choclen, que nós dois juntos, nós estamos resgatando a língua Choclen com as crianças, né, e com os adultos também, pesquisas. E estamos também participando de um magistério diferenciado, onde que é para formar esses professores, né? Então, onde eu também participo desse estudo e que está me dando o direito, né, desse magistério também, onde junto eu posso ajudar a resgatar esta língua Choclen. Os meus netos já não falam mais índio. Vem, chega em casa falando em português comigo, sendo eu índio. Avô deles, índio puro. Meus netos, bisnetos, chega a falar a mesma coisa como está falando para outra pessoa, uma pessoa de branco, vem falar em português comigo. Aí, para mim, é vantagem nós voltar com a cultura, principalmente a idioma indígena. Era bem difícil na época
porque a gente não tinha o que temos hoje. Inclusive, meu pai foi professor muitos anos. Até ele conta uma história do primeiro dia que ele foi na aula, né? Foi bem engraçado assim, contando ele que teve que sair muito cedo de casa, de canoa, porque ele ia o primeiro dia na aula, que nunca tinha ido, nunca tinha visto um professor, né? Ele conta que quando chegou na escola, esperando o professor, ele não sabe quanto tempo ele esperou para amanhecer o dia, para ver a empolgação, aquela curiosidade de aprender, de conhecer a escola, conhecer professor e aprender a ler e escrever. Hoje é diferente, hoje nós já temos na reserva, temos 8 escolas, temos 16 professores. Bom, eu como cacique presidente, há uma preocupação muito grande sobre o futuro da comunidade, em relação ao estudo principalmente, né? Porque a gente vê assim, muita dificuldade para nossos alunos se formar lá fora, devido à careza e à dificuldade assim, de conseguir uma vaga, conseguir matrícula, pela falta de assistência. Porque, na verdade, da FUNAI não se espera nada. Né? Até podia dizer, não se espera muita coisa, mas não se espera nada mesmo. Preciso for mais 500 anos, nós estaremos lutando nessa batalha. Brasil, meu Brasil, meu Brasil, Brasil de Deus, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, Brasil de Deus, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Ela disse que se ela começa a distância de descer o morro aqui, não dá de como pescar. E hoje ela tem vontade de comer peixe. Né? E não tem como buscar. Não tem ninguém para pescar para ela. Muitas pessoas passam aqui e pensam que o governo está nos ajudando, até já falaram para mim que o governo está dando de comer. Olha, eu não sei como nós estamos vivendo. Não sei como. É só pela misericórdia de Deus que estamos aqui. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Nunca vi um justo sem resposta por ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Vou invadir o céu. A noite vai ser quentíssima. Fátima